Eu acho muito perigoso a gente ter uma figura como o Alexandre de Moraes tão poderosa assim no Brasil. E um outro ponto sobre isso é que, cara, eu não sei mais, isso pra mim é o mais assustador, eu não sei mais até que ponto eu posso criticar as ações do Alexandre de Moraes sem ele falar que eu sou uma ameaça e bloquear o Flow, por exemplo. Sabe? Isso é uma parada que o fato de eu ter medo disso já comunica alguma coisa, não é? Então, e tem gente batendo palma pra essa parada. Eu fico um pouco assustado com isso, porque eu não gostaria que uma pessoa do poder público tivesse esse tanto de poder concentrado nele mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que vai acontecer se você pegar teu carro e meter na parede a 160 km por hora? Eu vou morrer. Você vai morrer. Então tem coisas que se você fizer, você sabe que vai acontecer. Uhum. Então, é parte da sua responsabilidade saber das consequências dos atos que você toma. Sim. A Constituição de 88 definiu que o Supremo Tribunal Federal seria escolhido, a exemplo do que é nos Estados Unidos, a exemplo do que é na Argentina, seria escolhido entre brasileiros com uma determinada característica, apontado pelo Presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal, e então empossados, e lá ficam até a expulsória. Está escrito isso lá. É o manual do seu carro dizendo que você não... Olha, cuidado, bota o cinto de segurança, usa o airbag. Aí você não usa o airbag, não bota o cinto de segurança e dirige a 150 km por hora e bate no muro, aí você fala assim, eu estou um pouco revoltado com a ideia de que tem um carro que se eu entrar e bater no muro com 150 por hora, eu vou morrer. Mas pô, a Constituição disse que é assim. Aí o presidente, que a Constituição disse que tinha que estar lá, porque ele era o vice da Dilma, e ela tinha que cair, ele escolheu Alexandre de Moraes por quê? Porque ele pode e porque ele podia. Porque a Constituição dizia. Aí ele escolheu Alexandre de Moraes. Aí o Senado, que não sabatina nada, só puxa saco. São as coisas mais ridículas, né? E o único não que a gente teve foi no governo de Floriano Peixoto. Portanto, antes do primeiro presidente civil brasileiro, Floriano Peixoto, que era vice do Marechal Deodoro, só ele ouviu não, porque ele indicou um médico, mas é que tinha que ter notório saber jurídico. Não curso de direito, é notório saber jurídico. Não tem nada a ver com curso de direito. Aliás, tem gente que faz curso de direito e não tem saber jurídico nenhum. Aí ele indicou o Alexandre de Moraes. Tá errado? Não tá errado. Ele podia ter indicado a Relia, ele podia ter indicado, sei lá, um personagem qualquer, um Mickey, ele podia ter indicado qualquer um. Não nos esqueçamos que o Lula indicou, por exemplo, o Toffoli, que 2 vezes tentou ser juiz federal e foi reprovado. Bom, e o Senado? E o Senado fez o que com o Toffoli? Fez de conta que estava fazendo uma sabatina e aprovou o Toffoli. Aprovou. Toffoli foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Tramontina, a Ellen Grace, que foi ministra do Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, que foi indicada pelo Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Tribunal Federal, quando ela sentou lá na sabatina, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça disse assim, a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Acabou. Acabou. O Fux, O roqueiro. que foi presidente até agora, né? Até outro dia, eu queria enaltecer, antes de mais nada, a sua trajetória. O senhor começou a vida como office boy. Pô, eu acho bacana o cara começar a vida como office boy e estar sendo cogitado para o Supremo. Acho bacana, mas é só bacana. Isso não tem nada a ver com notório saber. Com capacidade, etc. Nada. É bacana, é lindo, é como história, é bacana. Como é bonita a história do Joaquim Barbosa. Todas as histórias humanas são bacanas, entendeu? A história do Lula é bacana, a história do Bolsonaro é bacana. Qualquer história é bacana, é história humana. Agora, isso não autoriza você a levar isso em conta na sabatina. Na Suprema Corte Americana, você é submetido a um questionário, Tramontina, pelo FBI. Depois você é submetido a um outro questionário. A primeira pergunta que faz é o seguinte: você gosta da sua vida pessoal? Gosto. Desiste de ser candidato à Suprema Corte dos Estados Unidos. Se o cara falar que vai em frente, eles vão descobrir tudo. Você fuma maconha? Aí se você falar não, você pode se ferrar porque mentiu. Se falar sim, você já se ferrou porque fumou. Então não tem caminho. Você não pode ter fumado. Acabou. Pergunta assim: você já fez sexo com animais? Eles perguntam essas coisas. Eu vi o questionário de um dos candidatos a juiz. O processo da Sônia Sotomayor tem
5.000 páginas. Os caras levam a sério. Aí, você não vai ficar indignado. Você pode, pelo menos, bom, todo mundo fez a sua parte. Então, o presidente indica alguém que acha que tem que ser, também assim, acho que... E que aquele cara lá, hein? Porque lá dá um ministrão, hein? Que lá dá uma ministra boa também, bacana, hein? Terrivelmente evangélico. É terrivelmente evangélico. Outro é terrivelmente corintiano, outro é terrivelmente roqueiro. Aí o Senado faz nada, não faz a sua parte. Aí o cara vira ministro, ele não invadiu, ele não é do movimento do sem toga. O Alexandre de Moraes não invadiu o Supremo Tribunal Federal. Quem tentou invadir foram esses caras no final de semana. O Alexandre de Moraes deram a ele a toga. Ele falou, senta lá e faz o seu trabalho. E ele está fazendo, aí você fica bravo. Você fala, pô, mas ele não devia. Ah, então ele devia se converter no maior jurista que você já imaginou ter existido diante de um processo que tudo é feito à brasileira. Mas ele tem que se comportar como um, sei lá, que nem existe. Um cara que nem existe, entendeu? Esse é o problema nosso. A gente faz tudo de um jeito, e quando você faz tudo de um jeito meio esquisito, dá esquisito. Aí o cara emprega a Constituição à luz da sua interpretação. Qual é o erro dele interpretar a Constituição desse jeito? Porque eu não gosto? Porque você não gosta? Porque os advogados não gostam? Mas ele tem o poder de interpretar porque ele foi posto lá do jeito certo. Do jeito certo. Qual é o jeito certo? O que está previsto na Constituição. Esse é o que Então a gente tem que pensar que não pode bater o carro a 150 por hora e não pode ignorar as tarefas constitucionais de cada um. Então o Lula agora vai poder indicar 2. Como que vai ser? A mesma coisa. Como que vai ser, Cristo? Como que vai ser? Não, vamos fazer uma prova. Entre outras coisas, já estão falando que pode ser o advogado dele. O Zanin, que foi o advogado dele em todo o episódio da Lava Jato. E como é que ninguém... Como é que os senadores e ninguém acha isso absurdo? Porque quanto ao Alexandre de Moraes, eu entendo que todo o processo para colocar ele lá foi esquisito, como todos os outros foram esquisitos também. Não, não é esquisito. O processo não é esquisito. O processo é absolutamente transparente. O que é esquisito é que ninguém leva o processo a sério. O processo é certo. Funciona nos Estados Unidos. E eles reclamam lá e brigam, hein? Mas funciona. O Alexandre de Moraes, pelo menos, é constitucionalista. E tem um certo currículo e um conhecimento que talvez nem todos tivessem quando foram indicados em diferentes momentos para a Suprema Corte. Agora, é muito engraçado que aqui, né? Engraçado não, a palavra não é essa. Aqui, ministro vira estrela, né? E é esse que é o meu problema. TV Justiça. TV Justiça. Nos Estados Unidos você não vê um ministro da Suprema dar entrevista. Não, mas eles não aparecem, as imagens não tem imagem. Não existe imagem. Tem imagem. Eles decidem e acabou. Aqui, os ministros participam de programas. Tem uns que vão a um programa toda semana, vão a outro programa toda semana, participam de não sei o quê. Vão fazer palestra nos eventos do João Dória em Portugal. É isso, você foi no ponto. 2, 3, você 4, foi no 5 ponto. Vão lá recebendo diária para ir, alguns recebendo uma diária ou palestra, um pagamento. Recebe o valor de palestra e não declara. Não declara para a Receita, mas não declara. Teve uma reunião do Conselho Nacional de Justiça, presidida pelo Lewandowski. E disseram, escuta, pode fazer palestra? Pode, mas tem que informar qual é o valor. Eu disse, não, isso não tem que informar não, isso é um assunto privado. Privado? O meu ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu sei que salário ganha um outro salário maior do que o dele, porque o conjunto das palestras dá mais do que o que ele ganha, pode dar, e eu não tenho que saber? Eu não tenho que saber quem são as pessoas que pagam? Eu não tenho que saber se ele está conflitado? Nesse evento do João Dória tinha patrocinador com causa no Supremo Tribunal Federal. E tinha lá 5 ministros do Supremo. 5 ministros do Supremo. É inconcebível. Mas não é ilegal. Esse último evento, nós estamos falando de Nova York. O de Nova York. Porque antes também há uma sequência de viagens de ministros do Supremo a Portugal também, porque o ministro Gilmar tem lá uma faculdade, uma universidade, promove cursos lá e tudo mais, organiza cursos em Lisboa e muitas vezes os ministros são convidados, governadores também vão, ministros de Estado e ministros do Supremo também. A gente fica surpreso porque a gente compara com o que acontece nos Estados Unidos, onde, em hipótese alguma, o ministro vai dizer o que ele pensa sobre qualquer assunto, porque a qualquer momento ele pode ser chamado a julgar um assunto parecido com aquele, um assunto semelhante àquele, ou aquele assunto, né? Então ele se resguarda o tempo todo, você não vê foto dos caras em lugar nenhum, você não vê imagem dos caras, eles não dão entrevista, eles não aparecem, eles julgam só. Aqui é diferente. E tem um detalhe.